Fala pessoal do canal Fala Fono, nós vamos hoje conversar sobre por que homens têm mais pelo nos braços do que mulheres. Mentira! Nós vamos conversar sobre jargão, ecolalia, repetição e gagueira. Qual é a diferença entre eles e o que é cada um? Então se você quer saber mais, fica ligado. Então vamos lá, o que é a repetição? É muito comum quando a criança tem por volta de 18 meses, 2 anos, a criança fala, mas ela não sabe se ela está sendo compreendida, né? E nessa idade ela busca muito a atenção dos pais. Então o que a criança faz? A criança pega e fala várias vezes a mesma coisa. Então, mãe, eu tô com fome. Fome, fome, mãe, eu tô com fome. Mãe, eu tô com fome. Mãe, eu quero comer. Mãe, ela repete várias vezes a mesma coisa. E a mãe fala, tá bom, filho. Entendi, ok. E aí a criança continua repetindo aquilo, né? Insistentemente. As pessoas falam, nossa, tem algum problema? Essa criança não para de falar isso, né? Eu vi uma vez um caso de uma pessoa estava andando de carro e o filho viu um outdoor e tinha um Homem-Aranha. E ele falou, mãe, o Homem-Aranha. E a mãe falou, ah, ok, que legal. O Homem-Aranha, mãe, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Mãe, o Homem... E ficou repetindo muitas vezes insistentemente. A mãe ficou, nossa, tá com problema, né? Mas ela só queria que você garantisse para ela que ela foi compreendida. Como ela vem de uma fase onde ela fala e nem sempre ela é compreendida, quando é uma coisa que é importante para a criança, ela repete várias vezes. Daí como é que a gente faz para acabar com esse problema? Porque às vezes é enlouquecedor uma criança repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Você repete para ela o que ela acabou de falar. Então, supor que ela falou, mãe, o Homem-Aranha. Você fala, nossa, filho, o Homem-Aranha. Você viu o Homem-Aranha? Que legal o Homem-Aranha. Você repetiu para ele 3 vezes. Isso vai sinalizar no cérebro dele, olha, ela me entendeu, né, o que eu falei, ela viu que é legal, ele entendeu o sentimento que eu tive, né, e ela também gostou, né, porque ele quer ser compreendido não só no sentido da palavra, mas no que aquilo significa, o que é o Homem-Aranha para ele, né, ele quer se sentir acolhido em seus sentimentos e compreendido completamente na sua fala. Então, quando você repete para ele ok, fui compreendido. E ele para de ficar repetindo toda hora que nem um papagaio. Algumas pessoas chegam a pensar, nossa, isso é uma ecolalia? E não é uma ecolalia, né? Então agora eu vou explicar o que é uma ecolalia para vocês entenderem. É muito comum uma ecolalia dentro do espectro autista, né? Onde a criança escuta e ela ecoa o que ela acabou de falar. Então, por exemplo, você quer comer? Comer. Oi, tudo bem com você? Tudo bem com você. Né? Ela só repete o que você falou. Então, quando a fala entra, né, no cérebro e ela vai ser processada, por uma dificuldade desse processamento e às vezes até por uma questão neurológica, ela volta também. Então, ela precisa às vezes se escutar falando para entender o que foi dito. Enfim, existe, em alguns casos, essa ecolalia, né? Então, às vezes a criança tem a ecolalia imediata, que é essa que eu falei, quando você pergunta e a criança já responde, né, já imita, né, devolve um eco do que você falou. E tem também a ecolalia tardia, que é uma coisa que ela ouviu e vem e traz, né? Então, por exemplo, você fala assim para ela, sei lá, vamos pro parque? Ela fala, oi, meu nome é Caio, né? Que ela ouviu no desenho, meu nome é Caio, mas ela fica falando isso, meu nome é Caio, oi, meu nome é Caio, eu tenho só 5 anos. Ela fica falando isso, né? Isso fica ecoando na cabeça dela, que nem aquelas musiquinhas de jingles ficam ecoando na nossa e às vezes não deixa nem a gente dormir. Essa fala fica ecoando na cabeça dela e às vezes ela fica falando isso também. Só que não é que ela quer dizer isso. Então é uma fala que está vazia de sentido, tá? Inicialmente, isso deu para entender? É uma ecolalia. Se você quer saber mais sobre ecolalia, eu tenho um vídeo explicando tudo o que eu sei sobre ecolalia, praticamente. Então eu vou colocar o link aqui para você ver. Tá? Isso é ecolalia. Diferente daquele menino que tá falando Homem-Aranha, 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 que foi uma fala espontânea, que foi uma fala que ele construiu, que ele não tá repetindo, né? Ele quis falar sobre o Homem-Aranha. A ecolalia, ela não carrega o sentido, né? E às vezes as crianças, muitas vezes, elas aparecem na pergunta. Então, por exemplo, você quer comer sopa ou macarrão? Aí a criança fala sopa ou macarrão? Ela tá devolvendo para você a pergunta sem te dar uma resposta efetivamente falando, né? A pergunta ela é muito complicada para quem tem essa ecolalia. Ela sabe que tem uma demanda e aí o eco volta, né? Antes dela conseguir selecionar, não, peraí, eu quero sopa, né? Não macarrão. Ela já vem a resposta, né? Então, essa é a ecolalia. Deu para entender? Agora vamos para o jargão
e a gagueira, que também se confundem. Assim como a repetição e a ecolalia se confundem, o jargão e a gagueira se confundem também. Vou começar pelo jargão, né? O jargão, ele é muito utilizado pelas crianças, ele aparece geralmente aos 18 meses. Não são todas as crianças que falam, mas mais ou menos nessa faixa etária, nas crianças que têm um desenvolvimento dentro do esperado, a criança, por imaturidade de funções executivas, ela tem dificuldade de dar o start, né? Então, de iniciar a fala. Então, às vezes ela se prende a um jargão. A Ceci, minha filha do meio, que agora tem 5 anos, não usa mais o jargão dela, ela tinha um jargão muito bonitinho que ela falava once que, once é once, e o que é once é uma vez que, né? Então ela falava once que. Então ela usava o once do inglês e o que do português. Ela falava, once que eu fui no parque, eu tava lá com os meus amigos e aí começou a chover. Aí tudo que ela ia falar, once que eu tava, ela sempre falava once que, sempre que ela usava isso para começar qualquer coisa. Por uma imaturidade, por uma dificuldade de iniciar a fala, de saber como iniciar a fala de formas diferentes, né? Então ela se apegava a isso. Tem outra, às vezes é dude, eu já conheci, tem vários, pode ser qualquer coisa, mas ele inicia, ele quebra essa inércia, porque quando a criança não está falando nada, existe uma inércia no cérebro. Ela não está falando nada, ela precisa quebrar essa inércia e começar a falar. Isso nem sempre é simples, né? Tem algumas crianças que falam dude, né? Dude, eu quero brincar agora. Só que a criança vai falar do jeitinho dela, né? Uma criança de 18 meses, de 24 meses, ela não vai falar, eu quero brincar agora. Então ela fala alguma coisa tipo, dude, quer água? Quero água, né? Dude, brincar mamãe agora? Alguma coisa assim, tá? Então tô só exemplificando para você entender. Então esse dude não pertence a essa frase. Os sons e as palavras não pertencem a essa frase, quero água. Ele tá ali para quebrar a inércia, é uma estratégia que a criança usa para burlar essa dificuldade inerente dela, da idade, de maturidade mesmo, de funções executivas, para iniciar a fala. Tá? Eu acho que deu para entender. Muitos de vocês devem estar se identificando aqui embaixo. Se você puder escrever aqui embaixo qual é o jargão que sua criança usa, eu vou adorar saber, porque é uma curiosidade, mas eu acho a coisa mais fofa do mundo. Na gagueira, então agora vamos falar sobre a gagueira e vamos comparar. As repetições, né, que são feitas, elas são repetições de sons, repetições de palavras, repetições de sílabas, né, ou bloqueios. Eles têm a ver com o que está sendo dito. Então, por exemplo, eu vou dormir na cama. Eu vou dormir na cama, né? Ela não falou eu vou dormir na dude cama, né? Então, a característica do jargão é que, na maioria dos casos, não sempre, né? Mas na maioria dos casos, ele está no início da palavra, para quebrar essa inércia, né? No início da frase, no raciocínio, de uma coisa assim. Já a na gagueira, não. Ela pode estar no início, mas ela pertence ao que está sendo dito. Então, vamos supor, qual que é o seu nome, né? Se perguntou para a criança, aí o nome dela é Maria, ela fala Maria. Esse ma tem a ver com o nome dela, está no nome dela, é uma repetição de uma sílaba do nome dela. Ou então ela fala Maria, que isso é um prolongamento, né? Ou então ela vai ter um bloqueio e fazer Maria, né? Então tem a ver com o que está sendo dito, tá? É uma perturbação na fluência, né? A gagueira, a pessoa vinha falando bem e ela tem essa interrupção. Mas a gagueira, ela não tem essa característica de ser tão intrusa quanto o jargão, né? Existe dentro da gagueira a possibilidade de haver intrusão, então vou dar um exemplo para você. Eu vou para cama, eu vou para cama, né? Então ela botou um d no meio, então é uma intrusão. Esse som não fazia parte de eu vou para cama, ele apareceu como intruso, mas ele diferente do jargão, que o jargão é sempre uma intrusão, né? Na gagueira, não. Eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado claro. Se surgiu alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu respondo nos comentários, tá? Não prometo responder todos, mas eu respondo a maioria dos comentários. Além daquele vídeo que eu falei sobre ecolalia, eu tenho também 2 ou 3 vídeos sobre gagueira. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo também. Então, por hoje é só. Vejo vocês na semana que vem.